Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor ou da sua professora, a data, e a nossa aula é de História. Nós vamos falar sobre as ocupações na África e no Oriente e sobre as novas formas de organização. E olha as prosinhas chegando aí. Nós vamos estudar das páginas 20 a 27. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Mas atenção! Pegue o seu material, pegue o seu caderno, sua agenda, pegue o seu lápis, sua borracha, pegue o seu livro. Ah, não sabe qual é? Esse aí, ó, gente, o livro de história. Vamos lá? Aqui nós vamos falar sobre as ocupações humanas na África e no Oriente. E é importante que vocês saibam que as savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, certo? Dos quais conhecemos alguns vestígios. E aí do lado tem uma foto, né? Pinturas em pedra produzidas pelo San há mais de 15 mil anos, região das montanhas Drakensberg, África do Sul, 2013. Lá habitavam dois povos, ok? Os Khoikhoi e os San. Hoje eles são tratados de forma unificada, chamada de Khoisan, mas eles são diferentes quando se trata das suas origens. Os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o Sul, certo? Do continente africano, a partir do Alto Nilo, da região de cima do Rio Nilo. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. O que são para o remanescente? São pessoas, que pertencem aos povos Khoikhoi e aos povos San, e eles não quiseram ficar juntos, ok? E eles foram perpetuar, a sua cultura. Eles querem dar continuidade ao que eles aprenderam entre os seus povos em locais, certo? Onde só tem eles, tá bom? No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia, por exemplo, foi uma dessas regiões, entre os rios Tigre e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes umas das outras. No Vale do Indo, nas regiões onde se localiza o Paquistão, hoje, esse Vale do Indo é onde está localizado o Paquistão, o Afeganistão e a Índia. Também existiram ocupações humanas milenares, favorecidas pelos recursos do rio Indo. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação. Nossa, essa cidade deveria ser demais. Ela se chamava Harappa. Era circundada por muralhas, certo? E cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com povos da Mesopotâmia. Olha que legal! Alguma pergunta, gente? Entendemos aqui nessa página 20 que as savanas da África Oriental, também foram povoadas, foram as primeiras regiões do continente africano a serem povoadas, e que lá existiam dois povos, o Khoikhoi e os povos San, Hoje eles são chamados de Khoisan, mas a origem é diferente, Então, conta-se na história que os Khoikhoi vieram pelo alto do Nilo, eles eram criadores de gado, trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eles gostavam de quê? Eles eram caçadores-coletores e
Vimos também que no Oriente Médio o processo de organização também foi se dando, né? As pessoas, elas também vão dizendo, não, aqui não dá mais para eu ficar, eu quero ir para ali. E elas foram se fixando em lugares onde tinham condições. Lembre-se sempre disso, as pessoas migram, elas mudam de lugares, né? Sempre em busca de melhorias, tá certo? E as pessoas, elas foram aqui nessa época da história, elas estavam buscando se estabelecer, procurando lugares para sobreviverem. Aqui na página 21 tem a atividade relacionada ao que nós acabamos de falar, as questões 4 e 5. Leia com bastante atenção para realizar essas duas questões. Vamos lá. Página 22. O mundo que queremos, né? Então, assim como os primeiros grupos humanos precisaram se organizar e dividir o trabalho, estão lembrados lá, né? O povo do Neolítico, aí todo mundo foi começando a se organizar, dizer, não, agora a gente precisa pensar mais aqui. Quanto mais pessoas existiam em determinada aldeia, então maiores eram também as chances de organização, né? E aí, eu quero falar aqui sobre esse fato curioso que também é tudo muito novo para mim, certo? Eu já ouvi muito falar de outras comunidades quilombolas, mas da Ivaporunduva eu nunca tinha ouvido falar. Talvez você também não. Então vamos lá aprender juntos. Essa comunidade localiza-se em Eldorado, no estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. E o que são as populações quilombolas? São os remanescentes, né? São os remanescentes dos povoamentos criados por escravizados que resistiram ao regime da escravidão. Então, quando existia a escravidão aqui no Brasil, alguns escravos conseguiam fugir, né? E eles iam para uma região onde eles se sentissem seguros, onde os seus donos, porque era assim, eles eram comprados, e aí essas regiões onde eles começavam ali a construir, né, alguma coisa para sobreviver, eram chamadas de quilombos, e eles voltavam até a senzala para resgatar outros negros, né? E aí eles iam fugindo e eles se refugiavam, ok? E em se tratando disso, né? Esse regime de escravidão ficou vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. Lembre-se, parou de existir a escravidão, né? No papelzinho assinado pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. Essa comunidade quilombola Ivaporunduva é uma das mais antigas da região do Vale do Ribeira e representa uma grande importância, né? É muito relevante. Ela representa a resistência à exploração da escravidão. No Vale do Ribeira, muitos quilombos surgiram durante o ciclo de exploração do ouro, lá no século XVIII. Com o esgotamento do minério, muitas pessoas que trabalhavam no garimpo ficaram sem um local para viver, sem localidade fixa, porque enquanto eles estavam trabalhando no garimpo, eles tinham garantia, mesmo que num regime de escravidão. E aí, com o tempo, eles foram formando comunidades, tornando-se trabalhadores rurais autônomos, ou seja, trabalhando para eles mesmos, e aí eles foram se dedicando ao cultivo do arroz e de outras subsistências, de outras coisas. Hoje, o Colombo Ivaporunduva produz arroz, mandioca, feijão, milho, verdura, legumes para o próprio consumo. A comunidade também produz banana orgânica e peças de artesanato, como bolsas e tapetes, feitos sabem de quê? Da palha da bananeira. Isso mesmo. Essas atividades, elas são organizadas pelos próprios membros lá da comunidade. Eles fazem o quê? Dividem as tarefas que são relacionadas ao cultivo, à produção, artesanato, certo? A produção artesanal e a comercialização dos produtos. A agricultura destinada à subsistência é realizada em terras
que já foram ocupadas pelos ancestrais, ou seja, pelas pessoas que viveram, né, antes deles lá. Nelas, os membros da comunidade buscam preservar a cultura afro-brasileira e suas práticas cotidianas, que são transmitidas para as novas gerações, especialmente por meio da tradição oral, ou seja, falando, ok? Contando exatamente para que a história permaneça viva. Na página 23, nós temos aí 3 questões. Nessa terceira questão, nós não vamos nos reunir, né? Porque nós não estamos na escola, mas você não deixe de fazer, use a sua criatividade, tá bom? E aí, gente, com a agricultura, a gente viu que a população cresceu. E isso fez com que esses grupos fossem se organizando de que forma? Em aldeias ou em cidades. E aí, nesses locais, a organização social era feita por chefes de famílias, né, que compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formava grandes tribos, que eram chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização era muito comum, né? Aonde? Nas cidades do Oriente Médio, como Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente, certo? Ou seja, mais alimentos, que assim esses alimentos eram destinados ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Com essa configuração, podemos dizer que estavam ali lançadas as bases para a constituição de um governo. Por quê? Porque existia uma organização social e política, com distribuição de funções, né, para cada grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu pela necessidade mesmo de distribuir as tarefas, né? Imagina um monte de gente, se não tivesse alguém para liderar, ia virar bagunça, né? E isso acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois, ok? E aqui, essa imagem é uma vista do sítio arqueológico de Nippur, né, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque, ok? Aqui na página 25 nós temos também mais uma atividade. Você sabia? A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, né, um dos principais deuses desse povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso ela recebia peregrinos de diversos lugares. Aí aqui tem um fragmento do mapa, né, da antiga cidade de Nippur, no atual Iraque. Nesses espaços vocês vão completar com essas palavrinhas aqui. E aqui você vai assinalar os elementos importantes para a organização política e social dessas cidades, tá bom? Caprichem! Na página 26, a Prorosida está bem aqui, ó, observando esse sítio arqueológico maravilhoso da cidade de Chavin de Huantá, região de Lima, no Peru, em 2014. Vamos falar sobre a organização social e religiosidade. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados.
Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas, certo? Essas figuras religiosas elas eram muito importantes para cada cultura. E era lá onde aconteciam as oferendas a essas divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma boa colheita farta, certo? Ou por uma colheita farta. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformavam em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais surgiram cidades que se organizaram de acordo com a hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. O que é hierarquia? A questão da organização segundo os graus de importância, certo? Ou subordinação. No continente americano também havia cidades com essas características, como a cidade Chave de Huantá, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 e 2.500 anos atrás. Nessa cidade, gente, havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chave também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia. Sensacional essas informações, hein? Para terminar a nossa aula, você vai responder a questão 3 e a questão 4. Na questão 3, você vai responder qual era a importância desses centros cerimoniais e religiosos para as sociedades antigas e vai citar exemplos. Na questão 4, você vai circular os trechos relacionados à religiosidade e vai grifar os que se referem à organização do espaço da sociedade. O que é grifar? Passar uma linha embaixo, certo? E o que é circular, minha gente? Ó, só para dar o exemplo, ok? Então, vamos caprichar nessa atividade aí, tá bom? Então, palmas para vocês. Material aberto, realizando essas atividades para na hora da correção só dizer: poxa, acertei tudo, eu entendi direitinho essa aula. A Prodere Leite adorou. Nós amamos a sua participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.